meu percurso é assim um bocadinho atípico. Eu nasci em Moçambique, depois vim para Portugal, vivi em Viseu com a minha avó e, entretanto, depois já o ensino secundário, portanto, aquilo que nós ainda hoje chamamos o liceu, não é? Eu já fiz cá em Coimbra. E, portanto, entrei em 1990, fui caloira em 90 e terminei o curso em 1995. Eu acho que não tem uma explicação muito racional. Primeiro porque assim, as pessoas com quem eu lidava mais de perto era toda a gente da área das ciências exatas. Mas eu sempre gostei muito de filosofia, sempre gostei muito de história, acho que tenho uma vertente idealista forte e que se mantém, às vezes traz-me dissabores, outras vezes traz-me grandes alegrias. E, portanto, na área das ciências humanas, digamos assim, a história não se colocava muito, colocava-se eventualmente a sociologia, também pensei na psicologia, mas depois, entretanto, achei que o direito era um curso mais de banda larga, não é? Que permitia que eu associasse de facto o gosto pela história, o gosto pela filosofia, com um tipo de profissão que também tem a ver com alguma relação interpessoal, e isso agrada-me também, a relação interpessoal. A mim, na vida, as coisas foram sempre acontecendo. Eu não quero dizer que eu não seja sonhadora, mas tenho essa capacidade de perceber, de não andar sempre à procura do que não tenho e, portanto, as coisas vão-me acontecendo. E com isto também foi assim. Não quer dizer que eu também não tenha experimentado outras coisas. Eu acabei o curso em 95, como lhe disse, e depois concorri a um estágio na União Europeia, a então Comunidade Económica Europeia. Entrei, fui a representante portuguesa nesse ano em Bruxelas, estive lá, gostei imenso do que estava a fazer. Entretanto, aqui não abria concurso em Coimbra e eu até concorri a um mestrado em Leuven, na altura, já de Direito Internacional Público. Também entrei e estava para começar o ano letivo lá, quando fui avisada que tinham aberto aqui concurso. Concorri aqui e acabei por vir para aqui. É óbvio que eu gosto imenso da vida académica, mas se me aparecessem outras coisas pelo caminho também as faria. Depois vim e estive em Coimbra cerca de um ano e meio, talvez, e, entretanto, fui convidada para integrar o corpo técnico de um ministério como adjunta de um secretário de Estado, porque tinha uma parte de ligação ao direito constitucional, que era a área que eu dava. Eu aceitei e fui. E depois cheguei a um momento em que aí eu tive que decidir, porque eu ainda não tinha feito mestrado, o tempo estava a passar e, no fundo, era assim: ou eu fazia mestrado e depois fazia doutoramento, fazia os graus, não é? Ou então continuava a ter várias experiências. No cômputo de tudo, não acho que só pudesse ter feito isto, mas acho que isto é o que eu faço melhor. E acho que isto é onde eu sou mais feliz. Portanto, é um pouco essa a leitura que eu faço hoje. Tenho trabalhado na área do Direito Internacional Público e do Direito Constitucional e já pus um pé, digamos assim, em vários domínios nessas áreas. Agora, há, de facto, uma que eu encontrei e em que eu consigo fazer, se me permite a expressão, o casamento entre o Direito Constitucional e o Direito Internacional, que é a parte dos direitos humanos. Porque, lá está, pela minha vertente idealista, pela minha vertente, se calhar, solidária, pela minha vertente de buscar um mundo melhor, é aquela área em que nós conseguimos fazer investigação para perceber como é que nós podemos ajudar, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, para que as pessoas
tenham mais direitos e tenham a consciência desses direitos. Depois tem outra vertente, que é a área dos direitos humanos. Para quem não é jurista, isso é um bocadinho difícil de perceber, mas a área dos direitos humanos, se não for vista nos termos clássicos, estamos sempre a falar de situações de fragilidade, situações de vulnerabilidade, pessoas que verdadeiramente precisam de apoio, e aí eu acho que há um espaço de progressão muito grande. E, portanto, essa é a minha área querida, digamos assim. Se a pessoa, ser humano, não estiver no centro das coisas, o mundo deixa de fazer sentido. Se calhar não o mundo físico, mas o mundo sociedade. Essa questão é muitíssimo importante. Porque é que eu acho importante? Contrariamente àquilo que se calhar pude pensar nos anos 90, até no início dos anos 2000, a sociedade tendia a diminuir as diferenças, diminuir os fossos, diminuir as dificuldades, diminuir a necessidade de ajuda, e isso não se tem verificado. E, infelizmente, a pandemia veio ainda trazer ao de cima esses problemas, não é? Basta vermos o que é que nós estamos atualmente a passar, por exemplo, nós estamos a discutir questões de vacinação, em que já estamos a discutir que dose vamos dar, quando temos a maior parte da população mundial ainda, à qual ainda não foi sequer administrada uma dose. Depois, mesmo no plano nacional, por exemplo, a questão da pandemia trouxe à tona dificuldades enormes, dificuldades que se prendem com a vida dos estudantes. Eu acho que ficou muito patente, por exemplo, as dificuldades de acederem a meios informáticos, quando nós achamos que todos os cidadãos em Portugal, porque estamos na Europa, todos os cidadãos têm um telemóvel, todos têm iPads, todos têm tudo. Isso não é rigorosamente verdade, não é? Nós percebemos que isso não é verdade. E, portanto, por aí, eu acho que é de facto uma matéria onde nós temos um espaço de progressão ainda muito grande. Repare, não é uma matéria muito antiga. A Declaração Universal dos Direitos Humanos fez 70 anos há pouco tempo, não é? Portanto, não podemos achar que é uma matéria muito antiga. O que eu acho é que houve um encantamento na passagem do século XX para o século XXI, e parecia que o mundo se estava a abrir, era a informática, era a digitalização, etc. E ia resolver todos esses problemas, e na realidade depois os problemas não ficaram resolvidos e alguns ainda se acentuaram. A minha última prova oral nesta casa, em que eu já era licenciada, aliás, eu tinha-me licenciado na época anterior, eu licenciei-me por época normal, em junho ou julho, não recordo, nem sei a data exata, e depois decidi ainda ir fazer uma das melhorias de nota, porque nós continuamos a ter esse regime, não é? E decidi fazer uma melhoria de nota, e a melhoria de nota era a teoria do direito, e o professor era o famoso professor Dr. Orlando Carvalho. E foi em setembro. E esse foi um momento que me marcou, porque eu achei interessante. O próprio professor Dr. Orlando me disse, dentro da sala, a senhora já terminou o curso, e eu não tinha o sentimento que já tivesse terminado. Portanto, esse é um momento que me marca, primeiro momento que me marca, se calhar porque gostei também da prova oral com ele, e foi o momento em que senti verdadeiramente que tinha acabado o curso. É engraçado. No papel eu já tinha acabado na época anterior, mas ali é que eu acabei. Depois há um outro momento que me marca e que tem a ver com a minha ingenuidade.
que foi quando eu entrei para assistente estagiária aqui em Coimbra. Eu não sabia nada de protocolo e de como é que as coisas se passavam dentro da casa. E, na minha ingenuidade, fui à ala de São Pedro, bati à porta do gabinete do professor Dr. Gomes Canutilho, ele abriu uma porta e eu disse: olha, senhor doutor, eu sou assistente estagiária e eu gosto muito do direito constitucional, se eu pudesse trabalhar com o senhor doutor eu gostaria. Eu acho que esse é o momento que me marca, não é? Porque depois ele acaba por ser meu mestre. Tem um momento também que me marca já num outro plano forte, que é o momento das provas de doutoramento. Sim, também. O dia das provas de doutoramento, no final. Eu direi no final, mas são, sim, se quiser assim recuperar, são os 3 grandes momentos. Se calhar diria que todos nós somos seres imperfeitos, todos nós temos os nossos egoísmos, temos os nossos dias menos bons. Se nós percebermos isso e ainda assim, nos dias em que as coisas não nos correrem tão mal, nós conseguirmos olhar para o lado e conseguirmos fazer alguém sorrir, tornar a vida do outro, na relação interpessoal, na relação institucional, melhor, seja de um colega, seja de um funcionário, seja de um estudante, eu acho que aí estamos a dar um contributo muito grande.